The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muito boa noite a todos. Peço em primeiro lugar que me confirmem se está tudo ok, tanto com o som como com a imagem, por favor, para darmos início aqui ao nosso webinar de feestação norte-americana. Hoje, como sabem, aqui em modo de webinar especial, o update acerca do Covid-19, alguns riscos e oportunidades, nomeadamente entre a esfera corporativa, tanto europeia, norte-americana, como também emergente. Entretanto, ainda estão a entrar bastantes participantes. Aguardar aqui apenas mais alguns segundos. Excelente, já estou aqui a receber também várias confirmações. E, em primeiro lugar, muito obrigado por vos dar o vosso tempo para assistir ao nosso webinar de feestação norte-americana especial sobre o Covid-19, riscos e oportunidades. O meu nome é Eduardo Nunes e sou trader no Big. Gostaríamos também de lembrar que qualquer análise feita a algum tipo de ativo, seja ela técnica ou fundamental, não deverá, em circunstância alguma, ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento. O investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional e independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo, para esse efeito, contactar o seu gestor de conta no Big. Ok, muito bem, bom. Sem mais demoras, começarmos por um breve ponto de situação acerca do Covid-19, olharmos um pouco para a vertente fundamental, fluxo noticioso a termos em atenção, que pilares noticiosos, na nossa perspectiva, terão aqui um impacto mais significativo no futuro próximo e que realmente poderão ser market movers. É muito importante qualquer trader, qualquer investidor, estar bastante informado acerca da situação no momento atual, mas acima de tudo também saber filtrar a informação de forma apropriada para saber realmente que informação. Entretanto, se me puderem deixar nota se está ok o som, por favor, e que um participante a mencionar que para já está sem som. Se me puderem deixar informação que está ok. Ok, várias confirmações que está tudo correto, parece-me estar tudo bem. Ok, excelente. Obrigado mais uma vez pela vossa confirmação. Lá está, depois deste ponto de situação que faremos do ponto de vista fundamental acerca do Covid-19, olharemos para diversos setores, diversos nomes individuais referentes ao mercado acionista à escala global, tanto na Europa como principalmente Estados Unidos. Olharemos ao todo para cerca de uma dezena de nomes pelo menos e olharemos aqui também um pouco para a esfera corporativa emergente, olhando para a América Latina, Brasil em particular. Ok, começando então aqui por um ponto de situação em relação ao Covid-19, certamente já todos sabemos o que está a acontecer ao longo dos últimos meses, infelizmente, uma crise humanitária muito importante, muito infeliz, quase sem precedentes, que acaba por realmente apresentar um nível de contágio à escala global muitíssimo significativo. Os casos de Covid-19 à escala global continuam a apresentar, infelizmente, um crescimento exponencial. Hoje acabámos por quebrar a infeliz meta de 1 milhão de casos de Covid-19, de coronavírus, à escala global. Os Estados Unidos já são o país aqui com maior número de casos e com um crescimento, infelizmente, também exponencial. Mais de 225 mil casos, quase 100 mil casos apenas em Nova Iorque, acaba por ser bastante significativo e, de facto, a única forma de realmente conter esta exponencial e massiva propagação do vírus à escala global acaba por ser, como já acontece em diversas zonas geográficas, adotar uma postura de lockdown, fechar cidades, fechar países inteiros na tentativa de realmente mitigar ao máximo o elevadíssimo contágio e fazer com que realmente a curva de casos exponenciais, a curva de casos totais, deixe de apresentar um crescimento exponencial e, de facto, comece a planar. Evidentemente que tais medidas drásticas para conter o coronavírus acabam por ter um impacto bastante notório na economia real, confortavelmente digo, um impacto sem precedentes na economia real, origina evidentemente um choque do lado da procura, um choque do lado da oferta, um choque do lado do consumo, economias reais realmente paradas na escala global acaba por ser bastante preocupante, evidentemente que acaba também por originar perspectivas de crescimento económico massivamente afetadas, nomeadamente uma recessão económica, é já uma realidade absolutamente inevitável a termos em atenção. Ou seja, enorme contágio à escala global, cada vez, infelizmente, mais casos, curva exponencial
economias paradas e, evidentemente, também um impacto sem precedentes no mercado acionista. Dois pilares a nível de fluxo noticioso para terminar esta primeira parte desta exposição que estamos a monitorizar de forma bastante próxima. Em primeiro lugar, o pilar referente à vertente económica, ok? Aliás, é exatamente este pilar que origina, ao longo da última semana e meia, o primeiro bear market rally, nomeadamente monitorizar de perto o fluxo noticioso no que a estímulos económicos diz respeito. O impacto na economia real, como mencionei há poucos minutos atrás, acaba por ser muito massivo, muito significativo. É muito importante também que o mercado comece a entender e a começar a construir uma opinião acerca da recuperação económica que poderá vigorar ao longo dos próximos trimestres de negociação. E, de facto, as notícias em relação a essa vertente têm vindo a ser bastante favoráveis, em particular nos Estados Unidos, não necessariamente pelos estímulos monetários por parte da Reserva Federal, mas sim principalmente pelo plano fiscal massivo proposto e aprovado já nos Estados Unidos, por parte do governo norte-americano. Acaba por ser realmente um plano fiscal entre 6% a 9% do PIB norte-americano, visa estimular pequenas, médias, grandes empresas, inclusive, visa estimular o consumidor de forma massiva, e qualquer notícia que nos providencie um nível superior de detalhe acerca de facto da evolução de estímulos económicos à escala global e o impacto que possa ter numa possível recuperação económica, acaba por ser chave termos atenção. O segundo pilar, evidentemente não menos importante, não é tanto a vertente económica, mas sim, não é tanto, melhor dizendo, a vertente de perspectivas de recuperação económica, mas sim a vertente humanitária, ok? Monitorizar de perto a evolução de número de casos de Covid-19 na escala global acaba por ser absolutamente chave. Tais curvas continuam a apresentar um crescimento exponencial, pelo menos termos um indício que, de facto, os casos à escala global estão a atingir o pico, ou seja, sentirmos que as curvas de casos totais na Europa, Estados Unidos, principalmente no momento atual, começam a aplanar, deixam de apresentar um crescimento exponencial. Na minha perspectiva, acaba por ser chave, um elemento-chave para que os níveis de volatilidade no mercado acionista se reduzam de forma um quanto mais significativa. São estes os dois pilares que estou, a nível de fluxo noticioso, a monitorizar de forma muito próxima, e que qualquer notícia em relação a um destes pilares pode ter um impacto massivo no mercado acionista global. Antes de olharmos para nomes e setores individuais, uma brevíssima nota aqui em relação aos principais índices acionistas globais, começando aqui pelo Hong Kong 50, índice acionista asiático dos mais relevantes. Quedas massivas ao longo do primeiro trimestre de negociação, evidentemente, quedas do máximo ao mínimo de quase 30%. Entretanto, reiterar que aqui em velas semanais, nomeadamente, acabou o Hong Kong 50 por encontrar suporte numa zona absolutamente chave, nomeadamente a zona dos 21.450 pontos, crucial resistência em 2016 e inícios de 2017, suporte, e após quedas massivas é exatamente esta zona que traz compradores novamente aqui para o índice Hong Kong 50. Pelo bom, caso vejamos aqui um sentimento bastante vendedor a vigorar no futuro próximo, por um deteriorar da situação humanitária, pelo mercado considerar que realmente o período de lockdown económico se possa prolongar no tempo de forma mais notória, aí sim, suportes a termos em atenção, 22.500 pontos, e caso esta zona psicológica seja então quebrada em baixa, olharia para os 21.450. Como zona de resistência, 24.600, 24.625, por aí, parece-me ser a zona absolutamente determinante a termos em atenção, parece-me ser a zona crucial a considerarmos aqui ao longo das próximas semanas, caso realmente recupere de forma importante. Recordo, ainda estamos aqui numa fase inicial do webinar. Ao longo deste webinar partilharemos aqui algumas notas mais detalhadas em relação a nomes que de facto devemos com bons olhos considerar no momento atual. Em relação ao DAX, um dos principais índices acionistas à escala global, índice acionista alemão, acabou por retrair cerca de 40% do máximo ao mínimo relativo, ou seja, do máximo verificado no início do ano ao mínimo verificado há cerca de 2 semanas e meia atrás. E reparem, a zona em que o DAX acaba por encontrar aqui compradores, mais uma vez a ser um excelente exemplo dos méritos que a análise técnica nos traz. 8.150 pontos, um nível que ao longo literalmente dos últimos 20 anos de negociação, por incrível que pareça, acaba por ser determinante a termos aqui em consideração. No momento atual,
Lá está, o DAX recuperou massivamente depois de revisitar estes 8.150 pontos. O fluxo noticioso que permitiu tal recuperação do mercado acionista global ao longo da passada semana foram, de facto, estímulos de caráter económico nos Estados Unidos que fazem com que o mercado acredite que, evidentemente, sendo uma recessão económica impossível de evitar, pelo menos será possível evitar uma convergência para um âmbito de depressão económica mais profunda, ok? E nesse sentido acaba realmente por ser, por ter permitido, melhor dizendo, aqui uma recuperação para com os principais ativos de risco à escala global. Do ponto de vista técnico, o DAX continua a consolidar ligeiramente acima dos 9.250 pontos ao longo desta semana. Entre ontem e hoje, esta zona foi praticamente revisitada. Trata-se a zona entre os 9.250 e os 9.350 de uma zona tecnicamente chave, ok? Como podemos ver aqui em 2015, 2016, por diversas vezes revisitada e juntando aqui o pico de inícios do ano, de inícios de ano de 2020 a este bottom, a este fundo verificado há 2 semanas atrás, percebemos que se trata de uma zona crucial de Fibonacci, ok? Pelo bom, para já, até o DAX conseguir consolidar acima desta zona entre os 9.250 e os 9.350, a meu ver, acaba por ser um indício favorável, um indício ainda de alguma resiliência, um indício de alguma tentativa de recuperação que poderá continuar a vigorar para a esfera corporativa alemã e, por conseguinte, para a esfera corporativa europeia, ok? Quebrando, contudo, em baixa tal zona, se realmente o DAX voltar a revisitar esta zona num movimento mais volátil, e se esta zona for então quebrada em baixa, aí sim, claramente acredito que estaremos perante um indício de maior aversão ao risco, um indício claramente mais vendedor, um indício que os níveis de volatilidade poderão voltar a ser massivos para a esfera corporativa europeia e que realmente uma convergência para os 8.150 poderá vir a ser crucial termos a atenção. Antes de olharmos para nomes individuais, ponto de situação em relação ao S&P 500, evidentemente não poderia deixar de ser. S&P 500, aqui velas mensais, como podemos ver, estamos aqui numa análise de bastante longo prazo para termos bem noção da dimensão das quedas recentes, ok? E de facto, no momento atual do S&P, permitam-me pôr a expressão, anda a namorar a zona dos 2.500 pontos, uma zona técnica e psicologicamente relevante. Contudo, continua a monitorizar de perto zonas de suporte estrutural, zonas de suporte estrutural chave, linha de tendência ascendente que vigora desde os mínimos de 2009, bom, desde então, evidentemente, máximos e mínimos relativos consistentemente superiores, o maior bull market da história dos mercados financeiros, a ser claramente ameaçado aqui no passado recente, inclusive em março assistimos à quebra momentânea em baixa desta linha ascendente. Pelo qual, 2.500 pontos é o barómetro dia após dia a monitorizar de perto. Do ponto de vista prático, caso o S&P consolide abaixo dos 2.500 pontos, é um indício claramente de volatilidade, um indício claramente negativo, um indício que a fação vendedora de mercado poderá assumir aqui um maior nível de domínio e se realmente virmos a quebra em baixo, uma consolidação abaixo dos 2.500, linha de tendência ascendente que vigora desde inícios de 2009, é a zona-chave a termos em atenção. Se for quebrada em baixa, 2.300. São estes os 3 níveis de suporte-chave a termos em atenção. Os 2.500 já para as próximas horas, até final desta semana. Para a próxima semana, uma zona-chave a destacar. Se existir uma consolidação abaixo desta zona, é claramente, a meu ver, um indício de maior volatilidade, um indício de aversão ao risco e um indício que, de facto, permita uma expressão e com as devidas aspas, o mercado poderá fazer uma nova perna para baixo depois desta recuperação que aconteceu ao longo da passada semana. Ok? Muito bem, já iremos também responder daqui a alguns minutos a algumas questões específicas que estão a surgir na caixa de chat e agradeço desde já o vosso dinamismo e o vosso interesse. Olharmos agora sim, contudo, para alguns nomes individuais na Europa. Proponho que olhemos aqui para segmentos de caráter um quanto defensivo, que no momento atual não vejo de todo com maus olhos, antes pelo contrário, ter exposição a tais setores de forma diversificada parece-me até ser uma abordagem interessante. Olharemos, nomeadamente, para o segmento de consumo de bens essenciais, para o setor da saúde e, numa vertente mais cíclica, para o segmento tecnológico. Isto tudo via ETFs. Depois, sim, no mercado norte-americano, olharemos para nomes individuais. Começando, então, aqui pela Europa... velas semanais, aqui o ETF de consumo de bens essenciais, como podemos ver no canto superior esquerdo do ecrã. Trata-se do iShares
Eurostock 600 Food and Beverage inclui empresas como a Danone, como a Nestlé, como a AB InBev, por aí. E realmente é um segmento de caráter teoricamente defensivo, apesar de no momento atual estarmos numa altura em que é difícil mencionar que algum segmento em particular está a ativar o seu perfil defensivo, no sentido em que em períodos de grande volatilidade e de pânico, o sentimento em qualquer geografia, em qualquer setor acionista, tende a ser homogéneo e são quedas massivas. Contudo, está-me a chamar a atenção a resiliência que este setor tem mostrado, pelo menos já ao longo das últimas 2 semanas e meia, ok? Parece-me que de facto está a apresentar aqui alguma resiliência importante face ao resto do mercado, pelo menos, inclusive a nível intradiário, mesmo quando o mercado apresenta movimentos mais impulsivos, este segmento tende a estar relativamente estável, lá está, face ao resto do mercado. Até estarmos a consolidar acima dos 60 euros por unidade e, evidentemente, bom, estamos em velas semanais, os ranges que irei destacando aqui no webinar são ranges relativamente largos, é um facto. Contudo, considerando a volatilidade que estamos a assistir dia após dia aqui para o mercado acionista à escala global, é crucial também termos preparados alguns níveis técnicos para acomodar tal volatilidade. E para já, o mínimo desta semana foi, curiosamente, também bom, uma zona que tecnicamente tem poder preditivo, pelo menos desde inícios de 2017, zona dos 60 euros por ação. Esta semana foi o mínimo, reentraram compradores por essa zona. Para já, até estarmos acima dos 60, é um indício de estabilização, é um indício de alguma robustez e de alguma resiliência por parte do setor, que eu acredito que, de facto, mesmo que estejamos perante um âmbito de maior recessão na Europa, caso não surjam estímulos fiscais suficientes na Europa para estimular devidamente a economia numa perspectiva de médio e longo prazo, considero que este segmento possa ser robusto face ao resto do mercado. Olharmos aqui para o segmento da saúde, tem vindo a ser também um setor muito interessante de acompanhar. Este, reparem, já se encontra apenas 15% abaixo dos máximos verificados há um mês e meio atrás. É um segmento também de caráter defensivo, empresas pouco alavancadas, pouco endividadas, se tivermos que generalizar, com uma maior visibilidade acerca de receitas, com uma maior visibilidade, por conseguinte, acerca de lucros. Um setor que, teoricamente, acaba por pagar dividendos também bastante apelativos. Lá está, dividendos que não só são apelativos, como estão menos em risco comparativamente a outras empresas que apresentam balanços menos sólidos comparativamente aqui ao segmento da saúde. Dada a situação que vivemos também no momento atual, uma crise humanitária motivada pelo enorme escalar de um vírus à escala global, do Covid-19, num tom especulativo também, ter aqui alguma exposição ao setor da saúde, um segmento que poderá inovar de forma importante e poderá ser absolutamente determinante na resolução deste enorme problema, poderá vir a ser interessante. Desta forma, EXV4 é um nome é um ETF que providencia exposição diversificada a este setor, reduzindo o risco idiosincrático, isto é, reduzindo o risco individual de empresa para empresa. Em termos de nomes individuais, Roche, Novartis, Sanofi são os 3 nomes que nos chamam mais a atenção pela positiva neste segmento da saúde na Europa, que é definitivamente um setor que consideramos sólido, consideramos interessante a monitorizar de perto, mesmo numa fase recessionária na Europa. Achamos que é um segmento que pode apresentar um desempenho relativo bastante interessante. Ok, no âmbito aqui esquecendo da vertente defensiva e passando aqui um pouco mais para a vertente cíclica na Europa, tecnologia, um âmbito de claro crescimento também, velas semanais, como podemos ver, é um setor que acaba por ainda estar massivamente afastado dos seus máximos. Ainda está este segmento cerca de 27% abaixo dos máximos verificados há cerca de um mês atrás. É um segmento que nós continuamos a gostar aqui na Europa e nos Estados Unidos também. Já lá iremos um pouco mais à frente analisar algumas tecnológicas norte-americanas do ponto de vista individual, mas de facto, de forma diversificada aqui na Europa, é algo que gostamos, é um tema que nos parece bastante interessante, que, neste caso um setor que nós acreditamos que continuará também a ter a capacidade de surpreender pela positiva a nível de inovação, continuará realmente a apresentar um nível de procura bastante significativo por parte de investidores à escala global, independentemente de avaliações que teoricamente já possam estar um quanto esticadas, permitam por favor a expressão, nomeadamente pré-quedas, como realmente
se verificava no início deste ano. Do ponto de vista técnico, nível dos 40 euros por ação para este ETF parece-me chave. Curiosamente, é praticamente a zona de mínimos e a zona de fecho de hoje. E se realmente assistirmos a uma consolidação abaixo desta zona, caso realmente ao longo da sessão de amanhã, ao longo da próxima semana, assistamos à quebra e consolidação em baixa destes 40 euros por unidade, é um indício que a volatilidade pode ser massiva para o mercado e, sendo a volatilidade massiva para o mercado, trata-se, recordo, de um setor cíclico mais exposto ou mais sensível a perspectivas económicas negativas e, por conseguinte, caso vejamos de facto a quebra em baixa dos 40, a meu ver, é um indício que maior cautela no curto prazo poderá ser apropriada para este setor. A próxima zona de suporte, ronda aos 36, por esta zona, acaba por ser muitíssimo interessante considerar o setor. Por outro lado, lá está, se sentirmos que de facto o setor acaba por conseguir consolidar aqui entre os 39,5 e os 40, uma zona que tecnicamente é muito relevante desde 2007, a meu ver poderá vir a ser muito interessante começar a criar algum tipo de posição para este segmento. Eu acredito genuinamente que os níveis de volatilidade no curto prazo permaneçam bastante significativos. Acredito que exista bastante incerteza em relação ao impacto real que o Covid-19 irá ter na vertente humanitária. Quantas pessoas infectadas à escala global, qual será o número de mortos dentro de uma semana, dentro de um mês, qual será o impacto real aqui do Covid-19 na economia e acredito que lá está, tais grandes questões continuem a originar níveis de volatilidade muito, muito significativos nas próximas semanas, diria mesmo até no próximo mês ou 2 meses, ok? Contudo, devo dizer que acredito com alguma convicção que o mercado dentro de 6, 9, 12 meses estará acima do que está atualmente, tanto o mercado acionista europeu, norte-americano e também mercados emergentes, ok? A razão pela qual, lá está, considero que existe aqui algum espaço para começar a considerar setores que achemos robustos, que achemos interessantes, mas de forma parcial, sempre com espaço para reforçar mais abaixo. Uma premissa que qualquer trader, qualquer investidor deverá ter sempre muitíssimo bem presente, na minha opinião, é que não estamos no momento de exacerbar em demasia os níveis de risco da carteira. Antes, pelo contrário, monitorizar de perto o risco da carteira é crucial. A qualquer momento, o mercado, de forma inesperada, pode de facto subir 10%, também pode, contudo, retrair 5, 10, 20% no espaço de uma semana, dada a incerteza de curto prazo. Pelo bom, ter uma shortlist de setores e de títulos que nos chamam a atenção em diversas geografias é muito interessante. Eventualmente começar a criar uma carteira diversificada de forma parcial também, mas com espaço, evidentemente, para reforçar bastante mais abaixo, se necessário. Ok, aqui na Europa, para terminar esta parte da exposição, antes de passarmos para ações individuais norte-americanas, destacar segmento de Food and Beverages, segmento de consumo de bens essenciais na Europa, melhor dizendo, segmento da saúde na Europa e setor tecnológico. É uma mescla de 3 setores que considero interessantes a monitorizar de perto e a considerar face ao resto do mercado. São claramente aqui os piques individuais a nível setorial na Europa. Passando para o mercado acionista norte-americano, iremos analisar nomes como Amazon, Microsoft, Coca-Cola, Procter & Gamble, Disney, United Airlines. Vamos a isso. Começando aqui por Amazon. A Amazon, na minha perspectiva, é uma empresa que apresenta, de facto, aqui um modelo de negócio que permite claramente apresentar níveis de robustez e resiliência claramente superior, mesmo na fase em que nos encontramos no momento atual. Uma retalhista online, como sabem, um modelo de negócio de claro crescimento ao longo dos últimos trimestres, dos últimos anos, da última década. Claramente aqui, entre o âmbito de consumo e tecnológico, um dos grandes winners norte-americanos. E lá está, a meu ver, mesmo que estejamos perante um período mais extensivo de lockdown à escala global e, evidentemente, nos Estados Unidos, ou seja, caso o fluxo noticioso em relação ao Covid-19 se deteriore de forma importante ao ponto de realmente vermos realmente a economia norte-americana a parar de forma mais abrupta. Bom, evidentemente que quando tal acontece, praticamente todo o mercado acionista à escala global acaba por sofrer, mas, a meu ver, a Amazon apresenta um modelo de negócio que acaba por permitir dar continuidade às operações de forma praticamente normal, dar continuidade às operações e continuar a ver o negócio a funcionar e, hipoteticamente ou idealmente, a crescer de forma importante. Ou seja, o que quero exteriorizar é que, de facto, a Amazon não é totalmente imune a este vírus, mas, a meu ver, parece menos infectada ou afetada, por assim dizer, por esta situação que se vive. É um modelo de negócio muito convincente,
é um título que eu considero muito sólido, independentemente de estarmos perante um lockdown mais extenso ou não. A meu ver, é claramente um título a considerar para carteiras diversificadas, numa perspectiva então de investimento estrutural a médio e longo prazo. Considero que, de facto, não só no curto prazo a Amazon pode mostrar maior robustez face a outros setores ou face ao resto do mercado como um todo, como também, numa perspectiva de 6, 9, 12 meses, considero que de facto ela tem tudo para dar continuidade a estes impressionantes máximos e mínimos relativos consistentemente superiores que se têm verificado ao longo dos últimos anos. Do ponto de vista técnico, de facto notar aqui alguma incapacidade de quebrar em alta a zona entre os 2000 e os 2030, ok? É tecnicamente a zona-chave a termos em atenção, suporte crucial, como podemos ver, a meados de finais de 2018, novamente meados de 2019 e aqui no decorrer desta semana de negociação, a Amazon já esteve, permitam uma expressão, por favor, a beijar a zona dos $2.000 por ação. Contudo, não consegue quebrar esta zona em alta alguma capitalização de ganhos depois da recuperação da última semana e meia. Pelo bom também, no curto prazo, para fins de trading, alguma cautela nesta zona, ou seja, caso vejamos realmente o revisitar dos 2000, entrar longo apenas se conseguirmos ver a quebra em alta de tal zona, se estivermos lá em cima, mas, a meu ver, de forma um pouco mais estrutural, é um título claramente interessante a considerar e um título que gostamos. 1750, bem sei que estamos bastante distantes, é um suporte crucial, a par da linha de tendência ascendente que vigora desde inícios de 2016, volto a referir, considerando o regime de volatilidade a que nos encontramos no momento atual, temos que estar preparados também para acomodar quedas importantes, mesmo para as ações que consideramos mais robustas, e se de facto a Amazon retrair de forma importante, 1750, linha de tendência ascendente que vigora desde inícios de 2016, a meu ver, são zonas-chave a termos em atenção e que poderão providenciar bons pontos de entrada e ou de reforço para o título. Ok, olharmos aqui para outro âmbito tecnológico, Microsoft. Um título que também, como sabem, nos chama a atenção pela positiva. É uma empresa que eu considero muito sólida igualmente a nível de modelo de negócio, a nível de crescimento. Parece-me que, de facto, a Microsoft também está preparada para dar continuidade ao seu modelo de negócio de forma relativamente normal, mesmo no período absolutamente atípico que vivemos no momento atual, tanto de caráter humanitário como também pelo facto da economia real estar parada e muitas empresas à escala global se verem obrigadas a adotar uma postura de teletrabalho. Evidentemente que existem diversos segmentos de atividade massivamente afetadas por tal paragem na economia, como já iremos ver um pouco mais à frente, transporte, turismo, são alguns dos segmentos particularmente afetados, mas sendo totalmente sincero, Microsoft não é que esteja totalmente imune a tal situação, não acho que nenhum segmento acionista esteja na realidade, até porque quando o pânico começa a vigorar, todos os segmentos acabam por retrair de forma importante, mas a meu ver o modelo de negócio que Microsoft apresenta, todo o crescimento também que foi desenvolvendo ao longo dos últimos anos, faz-me acreditar claramente que existe aqui algum espaço para que, face ao resto do mercado, lá está, do ponto de vista relativo, Microsoft também apresente robustez, também apresente crescimento e que o modelo de negócio não esteja estruturalmente afetado pela situação atípica que vivemos no momento atual. Até, antes, pelo contrário, Microsoft continuará certamente a desenvolver softwares que cada vez mais serão úteis, mesmo numa fase de teletrabalho e cada vez mais utilizados à escala global. Pelo que bom, quedas que foram num movimento irracional, evidentemente num movimento de pânico, muito exacerbadas. Microsoft, no espaço de um mês, chegou a cair 30%. Há 2 semanas atrás, quando eu fiz este webinar especial de update, comentámos que era dos títulos que nos chamava mais a atenção. Na altura estávamos aqui praticamente entre os 135 e os 145 e os 140, melhor dizendo, se bem me recordo, já estamos bastante acima e eu mantenho a mesma visão. Acho, apesar de já estarmos bastante acima, ainda acho que estes valores continuam a ser interessantes a considerar para a Microsoft, nomeadamente quando se trata da criação de uma posição de investimento mais estrutural, pelo menos a 6, 12, 6, 9 e 12 meses. Ok? Microsoft, Amazon, eram os nomes que queria comentar aqui de forma mais significativa no âmbito tecnológico. Olharemos para outro tipo de empresas como Coca-Cola, Procter & Gamble. Já de seguida, Coca-Cola foi igualmente um dos nomes comentados há 2 semanas atrás por mim aqui neste webinar e tínhamos comentado na altura, recordo-me, até estávamos a ameaçar aqui os 37 dólares por unidade. Tínhamos comentado claramente que achávamos demasiado exagerado ver uma empresa sólida como Coca-Cola, evidentemente,
particularmente afetada por esta situação que vivemos no momento atual. Disso não há dúvida, ou seja, o mercado ficou particularmente preocupado, com as devidas aspas, pelo facto de realmente as receitas desta empresa poderem vir a ser estruturalmente afetadas por esta situação que vivemos no momento atual. O consumo de Coca-Cola à escala global, entre outros fatores, um quanto mais minuciosos e idiosincráticos ao título, à empresa, melhor dizendo, originaram níveis de preocupação bastante mais significativos, mas a verdade é que ver um título como Coca-Cola no espaço de um mês a cair 40% é massivo. O título reencontrou pressão compradora numa zona técnica que comentámos por diversas vezes, nomeadamente a zona dos $37, testada em 2013, 2014, 2015 por diversas vezes. Foi uma zona que trouxe invariavelmente pressão compradora para o título ao longo dos últimos anos e após quedas massivas, esta volta a ser a zona absolutamente chave. Até final desta semana, ao longo do mês de abril, estou claramente a monitorizar de perto esta zona dos $44,5 por ação. Em primeiro lugar, antes de olharmos aqui para a vertente técnica, é importante destacar que é um título que eu acho que caso realmente o mercado sofra novamente, caso vejamos níveis de aversão ao risco massivos a surgirem novamente no mercado, fruto aqui do escalar de Covid-19 à escala global, acho que o título poderá novamente sofrer, ok? Acho que poderá novamente apresentar níveis de volatilidade superiores comparativamente à Amazon e Microsoft. Acho que é um título que apresenta níveis de sensibilidade elevados e é importante qualquer trader, qualquer investidor ter isso em consideração em qualquer ação que tem em carteira. Por conseguinte, é importante olharmos aqui para zonas de suporte-chave, como os 41,27 ou o nível técnico e psicologicamente relevante dos $40 por ação, mas a verdade é que eu acredito genuinamente que quando as coisas estabilizarem, quando realmente existir uma maior clareza, uma maior definição no que diz respeito a um aplanamento das curvas de casos totais de Covid-19 à escala global e quando virmos realmente a economia norte-americana a providenciar alguns sinais de alívio, Coca-Cola tem tudo para voltar, para convergir, melhor dizendo, para valores bastante mais elevados, na minha opinião. É uma empresa secular com um crescimento, com uma estratégia corporativa de sucesso e que, em última instância, mesmo ao longo do último ano e meio, acabou por subir de forma muito notória, fruto também desse sucesso que foi tendo cada vez também mais cota de mercado e números bastante satisfatórios. Do ponto de vista técnico, 44,5, como dizia, como podemos ver, desde meados de 2017, é uma zona muitíssimo relevante, até se recuarmos um pouco mais, vemos o poder preditivo desta zona, muito relevante termos atenção, se virmos uma consolidação acima destes 44,5, é um indício favorável, é um indício que o mercado está comprador para Coca-Cola, é um indício técnico que de facto Coca-Cola pode dar continuidade a esta massiva recuperação que tem acontecido ao longo da última semana e meia de negociação. Resumidamente, um título que no longo prazo gostamos bastante, do ponto de vista técnico e de curto prazo, resistência 44,5, suporte 41, zona-chave a termos de atenção. Outro título ligado a um ramo um pouco mais, teoricamente, mais defensivo nos Estados Unidos, Procter & Gamble. Procter & Gamble que eu quis destacar aqui neste webinar pela impressionante recuperação que já verifica, ou seja, Procter & Gamble, uma empresa ligada aqui a um segmento tradicionalmente defensivo, um segmento de consumer staples nos Estados Unidos, consumo de bens essenciais, nomeadamente para as casas, neste caso da Procter & Gamble, em particular, quedas que foram realmente massivas no passado recente, contudo, a recuperação é também notória. Em velas diárias, certamente poderemos ter aqui uma melhor visão. Como podemos ver, Procter & Gamble a apresentar aqui níveis de robustez no passado recente muito significativas e parece-me que poderá vir a ser também pelo seu caráter defensivo, pelo enorme crescimento que tem apresentado ao longo dos últimos trimestres, pela estratégia da própria empresa que passa por investir massivamente em marketing e no desenvolvimento de novos e melhores produtos, que tem sido uma bola de neve, neste caso positiva, no que a vendas diz respeito. Eu acredito, permita uma expressão, que a máquina poderá continuar a funcionar e que o Procter & Gamble, mesmo que o mercado volte a ser alvo de bastante volatilidade, apresente níveis de robustez superiores. Considero um título interessante para fins de diversificação, um título que no curto prazo, caso o mercado recue, e é muito essa análise que cada investidor tem que fazer, caso o mercado entre novamente em pânico, poderá evidentemente não escapar a quedas, mas acredito que possa cair menos face ao mercado, ok?
Já iremos comentar este tipo de estratégia de pair trade um pouco mais à frente no webinar. E numa perspectiva de médio e longo prazo, eu acho que é uma empresa que tem tudo para dar continuidade ao sucesso corporativo que tem demonstrado. Evidentemente, não interpretem mal desde já, é muito importante reiterar que no momento atual eu não estou totalmente bullish para o mercado acionista à escala global, nomeadamente para as próximas semanas. Eu até acho que o mercado, face aos valores a que está atualmente, vai voltar a retrair. Vamos ver novamente volatilidade. Isto são, contudo, alguns nomes interessantes a termos atenção. Um pouco mais à frente do webinar, veremos algumas formas de proteger carteiras também, ok? Este tom bullish que tenho exteriorizado é para alguns nomes individuais, eventualmente também numa perspectiva de criação de posição, de investimento mais estrutural, ok? E lá está, Procter Gamble engloba-se claramente num desses nomes que, a meu ver, é bastante interessante considerar nesta fase de lockdown. Olha, próximo título norte-americano que me chama bastante a atenção, Berkshire. Berkshire acaba por ser, acredito que muitos sejam conhecedores, evidentemente, a holding do conhecido e famoso investidor Warren Buffett, com um estilo de investimento muito na vertente de valor, ou seja, empresas que apresentam, Berkshire Hathaway detém posições significativas em empresas, nomeadamente norte-americanas, que realmente apresentem um modelo de negócio considerado sólido, um modelo de negócio de valor e que realmente apresentem um potencial de retorno a longo prazo bastante significativo. Berkshire tem uma exposição bastante diversificada ao mercado, pelo que é claramente uma vantagem no momento atual. Ao comprar uma ação de Berkshire, é uma forma de ter exposição um quanto diversificada ao mercado, de reduzir um pouco o risco idiosincrático de posição para posição, e é claramente aqui um título que me chama a atenção por alguns fatores. O primeiro, por ser, lá está, uma empresa que investe, que lá está, tem empresas que são consideradas pela equipa de gestão de investimentos, por assim dizer, são empresas consideradas bastante sólidas, permite realmente atingir aqui um nível de diversificação bastante significativo, bastante interessante, também a termos em consideração, e chama-me a atenção o facto de um título diversificado como Berkshire Hathaway, em que apresentava também uma tendência estrutural bastante favorável. Reparem, desde 2009, sempre uma tendência crescente, sempre sem quedas massivas. Esta foi, indubitavelmente, a queda mais massiva para Berkshire Hathaway desde que o título negocia em bolsa há mais de 20 anos. E chama-me a atenção o facto do título ainda estar cerca de 23% abaixo dos máximos verificados há um mês atrás. Ou seja, fico com a sensação que, de facto, apesar do mercado acionista à escala global e norte-americana, neste caso em particular, ter recuperado de forma importante ao longo da última semana e meia, Berkshire pode potencialmente ter ficado um pouco aquém em termos de valorização, dada a empresa que é. E numa perspectiva estrutural de médio e longo prazo, vermos realmente aqui uma empresa como Berkshire a cair 30% a 35%, no momento atual cerca de 25%, como vimos, a meu ver, ainda poderá representar uma boa oportunidade para começar a fazer uma posição de investimento estrutural a médio e longo prazo. Volto a referir, no curto prazo, acredito que existe indefinição, aversão ao risco e potencialmente algum tipo de volatilidade massiva que possa originar quedas para o mercado. Tecnicamente, esta semana para já diz tudo, ok? Tecnicamente muito interessante monitorizar e até final desta semana, isto é, amanhã ou ao longo da próxima, ao longo do mês de abril, são tecnicamente zonas absolutamente chave a termos em atenção. Reparem, zona dos 186 dólares por unidade, mínimos relativos de meados de 2018, de finais de 2018 novamente, e ao longo desta semana de negociação, bom, ao longo das últimas 2h30, uma zona que realmente trouxe invariavelmente vendedores para o mercado e que esta semana foi uma zona minuciosamente revisitada. No momento atual estamos exatamente a meio desta vela japonesa, como podemos ver, sombra superior massiva, sombra inferior massiva, e estamos praticamente onde iniciámos a semana. É uma vela japonesa que revela de facto aqui bastante indefinição, bastante aversão, não diria aversão ao risco, mas bastante equilíbrio entre compradores e vendedores. Resistência 186, suporte 175 para fins de trading. Lá está, também o mínimo desta semana, no passado, mostrou bastante poder preditivo. Para fins de trading, 175, a meu ver, é uma zona absolutamente chave a termos em atenção. Se virmos o revisitar dos 175 dólares por unidade e nessa altura compradores novamente a reaparecerem, caso este nível não seja quebrado em baixa,
a meu ver, começar a construir posição por essa zona poderá vir a ser algo interessante a considerar para um título como Berkshire. Caso, contudo, vejamos quedas mais massivas, quedas mais notórias, quebrando em baixa de facto os 175, 160, crucial zona técnica, inclusive no passado recente, é o suporte de maior relevância aqui numa perspectiva de velas semanais. Ok, queria comentar convosco, não me quero também alongar em demasia, mas um título que tenho acompanhado, Walt Disney. Walt Disney vê evidentemente bastante da sua estratégia ameaçada, não necessariamente aqui pela vertente de streaming, em que já está bastante presente e foi fruto de um enorme crescimento ao longo do passado ano, mas também olharmos aqui para a vertente de parques temáticos, que faz parte evidentemente da estratégia de Walt Disney, acaba por ser aqui de facto ainda... Disney ainda está a cerca de 38% abaixo dos máximos verificados há um mês e meio atrás. Parece-me de facto bastante significativo, parece-me de facto bastante quedas ainda bastante notórias. Olharmos aqui para a zona técnica e psicologicamente relevante dos 100, ok? $100 por ação, parece-me que é uma zona de maior relevância a destacar. Caso vejamos a quebra em alta dos 100, uma consolidação, um fecho semanal acima dos 100, poderá finalmente vir a ser um indício de alguma robustez, um indício de alguma tentativa de recuperação, um quanto mais significativa, um quanto mais importante, um quanto mais notória. No longo prazo, volto a dizer, acho que este título pode apresentar um rácio de risco-retorno para um investimento estrutural interessante a considerar. Caso vejamos um recuo, praticamente o mínimo desta semana, $91 por ação, uma zona tecnicamente chave em 2015, 2016 e agora também ao longo desta semana, $91, a meu ver, poderá vir a ser algo relevante a termos em atenção. Apenas para deixar nota, para terminar esta parte norte-americana, títulos estes sim, estruturalmente ameaçados por esta situação do Covid-19, United Airlines, pela situação que vivemos no momento atual, empresas ligadas ao âmbito de turismo, transporte, cruzeiros em particular, também já iremos ver daqui a pouco, foram massivamente prejudicadas. Uma United Airlines acabou por retrair quase 80% no espaço de um mês e meio, 2 meses, cerca de 75% de quedas desde o início do ano. Evidentemente, a estratégia da empresa está massivamente afetada. Tecnicamente, não há aqui muita análise técnica a fazer. Olharia aqui o principal nível a destacar, evidentemente já bastante distante, é aqui os 17,5 aproximadamente, máximos de 2008, mínimos aqui 2011 e 2012, e foi a zona que trouxe novamente aqui compradores para o mercado. Eu considero que o United Airlines, ver um título como o United Airlines a cair 80% no espaço de um mês, pode de facto ser uma oportunidade excelente, talvez uma das grandes oportunidades da década, mas eu considero que no curto prazo a sensibilidade deste tipo de títulos ao headline risk, ou seja, ao risco de fluxo noticioso, ainda é massivo. Basta surgir uma notícia menos favorável no que diz respeito à evolução do Covid-19 à escala global, que obrigue a que medidas que já estão a ser tomadas, e evidentemente um quanto drásticas, de lockdown e de impedimento de mobilização das pessoas de forma totalmente livre, por motivos humanitários, evidentemente, basta que realmente tais medidas surjam ou que sejam estendidas no tempo para facilmente vermos um título como United Airlines a perder 5, 10, 15% num só dia de negociação. Ok? 17,5, uma zona crucial, e eu considero que estes títulos são interessantes a considerar quando sentirmos de facto que a curva de casos de Covid-19 à escala global está claramente a aplanar, quando os lockdowns em cidades e países inteiros estiverem a ser levantados, quando as coisas de facto, não apenas do ponto de vista económico, mas humanitário, social, começarem a ser normalizadas. Ok? Aí sim, eu acho que é o momento de olhar para estes nomes e de realmente, mesmo que na altura já esteja ligeiramente acima dos valores atuais, o que seja, acho que na altura pode oferecer o melhor rácio de risco-retorno. Ok? Ser paciente com estes títulos é crucial para considerar uma United Airlines. Dentro de 12 meses, muito possivelmente poderá estar acima do valor atual, mas no curto prazo, qualquer notícia menos positiva pode ser massiva. O mesmo digo em relação a empresas ligadas ao âmbito de cruzeiros. Temos olhado, eu ia olhar a Carnival, contudo, sei que existem aqui alguns clientes que acompanham mais a Royal Caribbean e que realmente também poderá ser oportuno analisar tal nome. 82% abaixo, é uma empresa ligada ao âmbito de cruzeiros, por motivos mais que evidentes, está massivamente
afetada pela situação que vivemos no momento atual. Olharia aqui para a zona dos 25 como chave, foi praticamente onde fechou hoje. Caso vejamos realmente uma consolidação abaixo dos 25 e estamos em mínimos de praticamente, bom, a Carnival está em mínimos de mais de 20 anos, a Royal Caribbean numa zona que tecnicamente mostra poder preditivo também, desde a década de 90, inícios de 2000, até vermos uma maior clarividência qual será realmente o impacto económico nestas empresas, será que conseguirão satisfazer todos os níveis de dívida que tenham, a partir de quando é que cruzeiros voltarão a funcionar, de que forma é que o turismo estará afetado não só no curto prazo, mas sim numa perspectiva mais estrutural. Eu acho que estas empresas como United Airlines, a Royal Caribbean, entre outras, são empresas interessantes a ter na shortlist, numa watchlist, melhor dizendo, mas numa watchlist de caráter um quanto mais especulativo no curto prazo e numa watchlist que obriga a considerar o título unicamente, a meu ver, quando as coisas estiverem mais definidas, melhor definidas, quando houver uma melhor clarividência no que diz respeito aqui ao impacto que esta situação terá. Em relação a Delta Airlines, a Delta Airlines também, evidentemente, massivamente afetada. Estamos em velas mensais, como podemos ver, praticamente em mínimos de uma década. Olharia aqui para a zona entre os 19,5 e os 20, como a zona-chave a termos em atenção. De resto, do ponto de vista fundamental, a análise acaba por se manter exatamente o que mencionei em relação ao United Airlines. Outro título, bom, tecnicamente não acho que exista grande valor a acrescentar ainda, porque ele é muito recente em bolsa, mas um título que devo dizer me chama a atenção pela positiva numa perspectiva de médio e longo prazo e que acho também que quando as coisas melhorarem em relação ao Covid-19, é um dos títulos que pode recuperar com maior intensidade, na minha opinião. Uber, ok? Uber apresenta níveis de volatilidade muito elevados, ainda ontem caiu 10%, hoje 7,5% de quedas para a Uber. A meu ver, é um título de caráter bastante volátil, disso não há dúvida, mas uma perspectiva de investimento mais estrutural é um nome que me chama a atenção pela positiva. Antes de fazermos o balanço final, olharmos apenas para o Brasil. A meu ver, a esfera corporativa brasileira já desconta com elevadíssima probabilidade uma recessão económica local, uma recessão económica global também. E, a meu ver, lá está, acaba por, evidentemente, bom, ainda não temos um fluxo noticioso muito concreto em relação à presença ou à evolução do Covid-19 em geografia brasileira. Quando tal situação acontecer, evidentemente, poderá originar níveis de aversão ao risco bastante mais notórios, mas eu considero que, de facto, o governo brasileiro poderá apresentar aqui medidas de estímulos fiscais significativas. A esfera corporativa brasileira está cerca de 51% abaixo dos máximos do início do ano. Em cerca de um trimestre perde 51%, já desconta, como mencionei, uma recessão local, uma recessão global. A meu ver, bastará o governo mostrar que tem alguma capacidade para, do ponto de vista fiscal, injetar maior confiança nos investidores, mostrar que a economia poderá, apesar de afetada no curto prazo, dar a volta numa perspectiva de médio prazo, começar a providenciar esses indícios que, a meu ver, também poderá vir a ser uma geografia acionista amplamente interessante a termos em atenção, nem que seja, lá está, para o início de criação de algum tipo de posição um quanto mais de médio e longo prazo. Nomeadamente temos aqui a zona para o EWZ, é o ETF que visa replicar o desempenho de forma diversificada, iShares MSCI Brasil, pelo que reduz o risco idiosincrático a nomes individuais e a setores individuais. $20 é uma zona de resistência, de suporte, melhor dizendo, de suporte-chave, mínimos de final de 2015, minuciosamente os mínimos verificados aqui ao longo do mês de março e desde então, mesmo em dias que o mercado acionista europeu e norte-americano retrai, o Brasil tem estado relativamente estável. A volatilidade é muito elevada para a esfera corporativa brasileira, mas de facto destacaria que a zona dos $20 é muito relevante e começar aqui a fazer algum tipo de posição sem exacerbar os riscos da carteira, volto a sublinhar, um quarto, um terço da posição total que se visa fazer em relação a esta geografia, a meu ver, poderá começar a fazer sentido e caso retraia mais 5, 10%, ter espaço para reforçar. Mas, lá está, sendo uma geografia que, na minha interpretação, já desconta uma elevada probabilidade de recessão económica, sendo também aqui uma geografia que poderá recuperar de forma importante caso vejamos aqui
uma tentativa de recuperação mais notória por parte da economia brasileira, a meu ver, poderá vir a ser interessante a considerar. Ok, de forma resumida, destacar que, de facto, eu ainda considero, volto a referir, que o mercado poderá permanecer volátil no curto prazo. Existem ETFs que claramente permitem, num tom, seja de hedging, ou seja, de proteção de carteira, como num tom especulativo de tentar ganhar dinheiro, literalmente, com a queda de mercado, providenciam tal possibilidade. O SH é o short do S&P 500, quando o S&P sobe 2% no dia, este ETF cai 2% no dia e vice-versa. Ou seja, para fins aqui lá está, não só diversificação, proteção de carteira, ter este tipo de ETFs é interessante, nomeadamente podem, em simultâneo, ir construindo uma carteira de títulos, em simultâneo, nos mesmos montantes, ir criando uma posição aqui no SH. Caso o mercado retraia de forma importante, é uma boa altura para capitalizar os ganhos no SH e para potencialmente reforçar com mais intensidade as ações que tenho em carteira e que considero sólidas, para criar um preço médio que deixe bastante confortável numa perspectiva de médio e longo prazo. Pelo bom, o SH permite ter exposição vendedora ao principal índice acionista norte-americano, S&P 500, e, em última instância, é algo que pode providenciar alguma flexibilidade a nível de estratégia às carteiras. SDS é o 2 vezes alavancado do S&P, aqui num tom claramente mais especulativo, e também existem ETFs que permitem ter exposição direta à volatilidade, como, por exemplo, o VXX replica de forma fidedigna, ou relativamente fidedigna, o índice VIX, o índice de volatilidade, de receio, de pânico de mercado. Ok? Resumidamente, então, comentámos na Europa de forma diversificada, segmento de bens essenciais, nomeadamente food and beverage, segmento da saúde, no âmbito de ciclo, segmento tecnológico, nos Estados Unidos, Amazon, Microsoft, Coca-Cola, Procter & Gamble, Berkshire e Disney, e numa perspectiva de caráter mais agressivo, mais especulativo, United Airlines, Royal Caribbean e Uber. E em mercados emergentes, comentámos aqui com algum detalhe a situação intrínseca ao Brasil. Resumidamente, considera então que os níveis de uma perspectiva de curto prazo, níveis de volatilidade, poderão permanecer elevados, que a sensibilidade a notícias, seja de caráter económico, seja de caráter humanitário, é elevada. Estaria cauteloso ainda numa perspectiva de curto prazo, criar posições unicamente em empresas, posições evidentemente para fins de investimento estrutural, para trading, evidentemente o dia como o de hoje é também uma excelente oportunidade para beneficiar com vários negócios intradiários. É interessante a termos em atenção, mas lá está, para já criar posições de maior dimensão unicamente em empresas que se considere sólidas, que esteja confortável numa perspectiva de médio longo prazo, de forma parcial e com alguma proteção de carteira no curto prazo. A meu ver, é interessante. E, para terminar, a meu ver, dentro de 6, 9, 12 meses, o mercado acionista à escala global, Europa, Estados Unidos, emergentes, a meu ver, estarão acima dos valores atuais. Ok? Eu, infelizmente, não conseguirei dar vazão a todas as questões que surgiram. Fui respondendo a várias ao longo do webinar. Tenho que terminar aqui dentro de poucos minutos. Apenas olharmos aqui para a situação intrínseca ao petróleo, será o último ativo aqui a destacar. Petróleo que hoje deu um salto massivo. Em primeiro lugar, overnight, ao longo da madrugada portuguesa, surgiu de facto a notícia que o petróleo, melhor dizendo, que a China iria aumentar massivamente as reservas por esta zona de valores, ou seja, dado os valores a que estava o petróleo, aproximadamente nos $20, a China iria aumentar massivamente a procura. De resto, do lado da oferta, surgiu a meio da tarde a notícia que a Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos poderiam atingir um nível de entendimento superior no que à oferta diz respeito. Ok, vermos aqui um entendimento em nível de cortes de produção. O petróleo tem estado muito prejudicado pela negativa, muito prejudicado, melhor dizendo, aqui no passado recente, fruto de perspectivas de muito menor procura pela situação de Covid-19 que vivemos no momento atual, que obriga ao fecho de países inteiros, a oferta, expectativas de incremento massivo de oferta, desde que a Arábia Saudita e Rússia apresentaram neste caso, aqui uma postura de enorme divergência e quedas absolutamente massivas para o petróleo. Estávamos a comentar aqui a zona entre os 20 e os 25. Mantenho $20 por barril. Tínhamos comentado aqui por diversas vezes ao longo das últimas semanas
que até estar ligeiramente acima dos 20, com stop loss ligeiramente abaixo dessa zona, é uma zona que providenciava um rácio de risco-retorno interessante, caso vejamos o crudo a desfazer grande parte da valorização. 20 é novamente o suporte-chave. No momento atual estamos muito próximos dos 25. WTI, se conseguir consolidar ligeiramente acima dos 25, se sentirmos que existe força compradora suficiente para que o WTI consiga consolidar ligeiramente acima dos 25 dólares por barril, a meu ver, é novamente um indício favorável, um indício positivo, um indício que, de facto, a recuperação para o petróleo poderá continuar. Ok, se puderem, tenho mesmo que, de facto, terminar o webinar. Acho que respondi a muitas questões que surgiram, as que não consegui responder hoje. Responderei amanhã no webinar de fecho da ação norte-americana, também às 21h05. Serão todas respondidas sem qualquer tipo de exceção. Vou-vos pedir, se possível, se ao longo dos próximos segundos, minutos, podem providenciar feedback na caixa de chat. O vosso feedback é para nós bastante importante. Se puderem escrever agora na caixa de chat se gostaram do webinar, se de facto consideraram que o webinar teve qualidade, se foi do vosso agrado, fico-vos bastante agradecido. Escrever tanto na caixa de chat que está do vosso lado direito, como também no questionário de final do webinar. Mais uma vez, não interpretem qualquer comentário como recomendação recomendação de compra, de venda, de trading, de investimento, apenas algumas notas de caráter técnico e fundamental que me parecem acrescentar valor à vossa análise. Muitíssimo obrigado a todos, um abraço, até amanhã, bons negócios. Muito obrigado.